A nossa questão de número 3 fala o seguinte: o artigo 13, e como eu falei para vocês, tomem muito cuidado com o artigo 13. Vocês que vão fazer área de educação, tomem cuidado com o artigo 13. Ele aparece bastante, ok? E fala assim, ó, o artigo 13 do ECA aponta que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, aqui ó, de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados, né? E antes de responder, simbora lá então para o artigo 13, né? Então, simbora lá. Aí, o artigo 13, vou pegar aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha nele, para a gente lê-lo na íntegra. Então, tá aqui. Espera lá. Foi. Aqui, ó. Artigo 13. Deixa eu botar aqui para baixo. Opa. Foi. Artigo 13 diz assim, ó. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Olha só, pensem comigo. Os casos, olha só, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança e adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. A pergunta que não quer calar, a primeira coisa, por que é obrigatoriamente? Obrigatoriamente significa dizer que pode ter uma pessoa, deixa eu abrir a tela para poder conversar com vocês. Espera aí, tirei aqui da lei erroneamente. Pronto, botei na lei de novo. Agora deixa eu abrir a tela para poder falar com vocês. Por que a lei é bem clara quando fala a respeito de obrigatoriamente? É uma coisa bem simples. Porque você pode ser, por exemplo, dentro de uma situação, ou você vai ser aquele que comete a ação, ou aquele que comete a ação, ou aquele que sabe da ação praticada, mas se omitiu. Então, tanto um quanto o outro, aquele que pratica e aquele que omite aquilo que viu, responderão criminalmente por essa razão, tá? Por esse crime cometido contra uma criança, contra um adolescente. Só para vocês entenderem por que a lei é tão clara e tão taxativa quando ela diz que os casos de maus tratos, e ali continua falando de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, porque todo cidadão tem a obrigação, e não só o Conselho Tutelar, de zelar pela integridade física, moral, mental, né, da criança e do adolescente. Então, tem a pessoa que comete o ato e tem a pessoa que muitas das vezes sabe do ato, mas omite o fato. E esta pessoa, ela está, como é que eu posso dizer, cometendo um crime de omissão, ok? Enquanto a outra praticou a ação, a outra sabia da ação praticada pelo criminoso, mas também é um criminoso porque se omitiu aos fatos, perfeito? Então, por essa razão que ele fala aqui dessa questão de obrigatoriamente, ok? Obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, beleza? O outro detalhe é que, quando eu estiver falando dessa comunicação do Conselho Tutelar, vocês percebam que ele fala aqui, ó, castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos. Mas dentro da lei,
o que seria tratamento cruel ou degradante. E aí é necessário que a gente faça, né, esta análise dentro do artigo aqui, ó, 18A. O 18A é aquele que vai dizer para você o que seria um castigo físico e o que seria um tratamento cruel ou degradante. O que é para a lei castigo físico e o que é para a lei tratamento cruel ou degradante. Perceberam? Uma coisa é o que diz o 13, mas o 13 não está elencando para você o que é uma coisa e o que é outra. Mas aí vem o 18A para fazer isso. Perfeito? Então, olha só. Vamos entender aqui o 18A. E ele fala assim, ó. A criança e o adolescente têm o direito de ser, aqui, ó, de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, cuidá-los ou protegê-los. Beleza? Dentro do parágrafo único, fala assim, ó, parágrafo único, para os fins desta lei, considera-se, aí que vem a brincadeira, castigo físico. Castigo físico. Aqui, ó, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em o castigo físico. O castigo físico vai ser uma força física aplicada a uma criança ou adolescente e poderá resultar em sofrimento físico ou lesão. Perfeito? E, além disso, ele fala que castigo físico vai ser uma força física aplicada a uma criança ou adolescente que poderá resultar em sofrimento físico ou lesão, ou também, quando se fala a respeito, né, dessas questões de punições, né, a criança, adolescente, pode ser de qual forma também? Através de tratamento cruel ou degradante. O tratamento cruel ou degradante diz aqui, ó, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e, né, o adolescente. Só que o tratamento cruel ou degradante é diferente do castigo físico. Por quê? Porque o castigo físico vai ser uma força física aplicada à criança ou adolescente. Então, de fato, você vai machucar essa pessoa, né? E essa forma física que você vai atacar uma criança ou adolescente vai resultar no sofrimento físico ou numa lesão. Agora, quando eu falo de tratamento cruel ou degradante, não. O tratamento cruel ou degradante, sabe o que vai ser? A humilhação. Aqui, ó, ameace gravemente e até mesmo ridicularizar esta criança, este adolescente. Perceberam? Uma coisa é o castigo físico, a outra coisa é o tratamento cruel ou degradante. O castigo físico vai ser uma força aplicada, né? Alguma ação contra essa criança, contra esse adolescente, e que poderá resultar em sofrimento físico ou lesão. Agora, o tratamento cruel ou degradante já é diferente, porque é aquilo que você vai fazer para humilhar uma criança ou um adolescente, ameaçar, né, gravemente uma criança ou um adolescente e até mesmo ridicularizar uma criança ou um adolescente. Perceberam? Então, quando a gente volta lá para o nosso artigo 13, que é o que a questão está pedindo, diz assim, ó, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, já sabemos o que é o castigo físico, né? De tratamento cruel ou degradante, já sabemos também
o que é um tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Mas você pode estar se perguntando assim, mas Gisele, você falou o que é castigo físico, você falou o que é um tratamento cruel ou degradante. Percebam que eu vou falar para vocês. O castigo físico não vai ser uma força física aplicada à criança ou adolescente? Já o tratamento cruel ou degradante não vai ser a humilhação, por exemplo, né? A ameaça, por exemplo, a humilhação, por exemplo? Então, o que é o maus tratos? Por exemplo, quando um pai, uma mãe, deixa com que o seu filho, simplesmente com fome, com sede, ou simplesmente a criança está cheia de piolhos e nada é feito a ponto de dar feridas na cabeça desta criança, ok? Quando esta criança, ela simplesmente tem desidratação, tem alguma doença por conta, né, de negligência dos pais, isso se configura maus tratos. Quando tem notícias de que uma criança, ela está, por exemplo, amarrada, acorrentada dentro de casa, isso se configura o quê? Maus tratos. Então, não confundam aquilo que é castigo físico com tratamento cruel ou degradante com maus tratos. São coisas distintas. Principalmente para quem vai fazer para a gente educador, tem que saber essa diferença. Beleza? Então, mais uma vez, e finalizando o artigo 13, ele fala: os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Perfeito? Então, vamos voltar para a nossa questãozinha? Acho que agora ficou bem mais fácil da gente responder, né? Então, a questãozinha... Opa! Onde é que tá? Tá aqui. A questãozinha fala o seguinte, né? O artigo 13 da Lei 8069 de 90 aponta que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados a quem, gente boa? Deixa eu pegar aqui a canetinha para poder falar com vocês. A delegacia, né? A gente sabe que não, claro que não. Ao Conselho de Segurança Pública, também não, né? Ao juiz da respectiva comarca, também não. Show? E por último, ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo das providências legais. Perfeito? Sendo assim, meus amores, por essa razão, o gabarito da nossa questão de número 3 é a nossa letra D. Light, estresse zero.